O que vocês fariam se tivessem que tirar a vida de seu próprio mestre? E aí galera, eu sou o Johnny, sejam bem-vindos a mais um Otacast. E antes de mais nada, gostaria de avisá-los que, pode parecer meio óbvio, mas a série, resumindo aqui do canal, contém spoilers, por isso fiquem avisados. É isso galera, vamos lá! Estamos em Kyoto no ano de 1582. Estamos no meio de uma guerra que mais parece um massacre, porque tá todo mundo morrendo. E vemos também logo de cara que o anime tem uma pegada meio puxada para um mecha, com magia, sabe? Nessa conhecemos Nobunaga, que está em seu castelo e está sendo atacado nesse exato momento. Conhecemos também Yasuke, o seu samurai. Nobunaga, vendo que não tem muita escapatória, acaba realizando um brinde ali em homenagem à sua derrota, algo do tipo. Porém, após o brinde, né, que ele fez lá com Yasuke, ele acaba cometendo, né, o ato de tirar a própria... Estão ligados, né, do que eu tô falando? No Japão antigo, tem a cultura de que os grandes samurais, os grandes líderes feudais, entre outros, após cometer um erro grave, ou um erro que supostamente afetaria toda a nação, ou seu senhor feudal, eles cometeriam, né, Então, é o que o Nobunaga faz. E acho que ele fica meio relutante, né, obviamente, pois na cabeça dele ele ainda tinha formas de derrotar o exército invasor, e o que na verdade não tinha não, viu gente? Porque tava bem perdida aquela batalha mesmo. E, porém, o Nobunaga vai lá, né, corta a própria barriga e não tem muito que o Yasuke possa fazer, além de finalizar a dor de seu mestre, né, cortando sua cabeça. Bom, de alguma forma Yasuke consegue fugir e se passam 20 anos. Nessa nós vemos o novo estilo de vida de Yasuke, que agora é um barqueiro de uma vila afastada. Conhecemos também Ichiro, um garoto que quer muito ser um samurai e vive atazanando a vida do Yasuke para ele treinar ele. E o Yasuke sempre recusa. Conhecemos também uma garota, chamada Saki. É uma garota que aparentemente está bem doente, porém possui um poder misterioso. Pois, galera, a menina segura uma espada lá e olha que ela mal consegue se aguentar em pé. Só de segurar a espada, ela coloca uma tal de uma energia azul lá e a espada simplesmente quebra. Do nada. Só quebra. E conhecemos também a mãe dela, a Ichika, que é uma cantora de bar local, o mesmo bar que o Yasuke frequenta. Preocupada com a saúde de sua filha, Ichika decide levar Saki até um médico. Porém, não pode ser um médico qualquer, tem que ser um médico especial. Creio eu que por conta, né, poderes misteriosos de sua filha Saki. Em primeira instância, né, ela tenta pedir ajuda a Yasuke, que se nega, falando que a viagem vai ser muito perigosa e que ele não deseja colocar ninguém em perigo. Afinal, ela até poderia ir a pé, porém demorariam muito mais tempo, tipo, ela demoraria 10 dias de viagem a pé, enquanto de barco demoraria apenas 2. Seria bem mais rápido. Mas o Yasuke rejeita. E nessa nós temos o primeiro quê? Nosso primeiro flashback, onde nós vemos como o Yasuke e o Nobunaga se conheceram. Basicamente, o Nobunaga estava no porto de uma cidade, comprando roupas e artigos ali, fazendo compras, e o Yasuke era o escravo de um mercador que tinha vindo do oeste. O Nobunaga acabou vendo o Yasuke salvando a vida de um garoto. Não sei se salvando a vida, mas o garoto tava apanhando de um outro samurai lá. Galera, o Yasuke, a forma de luta do Yasuke é muito louca, mano. Ele é tipo meio que um boxeador, tá ligado? Eu achei muito louco. Eu acho que foi uma batalha ali meio que unilateral, porque só o samurai apanhou. E olha que ele tava armado. Bom, voltando, o Nobunaga vê a cena e fica deslumbrado, né? Ele fica emocionado vendo a honra, né, que o Yasuke tem ao salvar a criança. E aí decide levá-lo, né? Levar o Yasuke. E nessa ele torna o Yasuke o seu samurai. E passa algum tempo e vemos que Natsumaru, a mãe do garoto do qual o Yasuke acabara de salvar, visitou o Yasuke no castelo de Nobunaga para agradecê-lo. E aí descobrimos que Natsumaru também era uma samurai do Nobunaga, só que uma samurai mulher. Natsumaru então pergunta para Yasuke, né, o porquê que ele ajudou o filho dele, e não faria muito sentido, né, tipo, ó, ele irá, em um completo estranho, né, ajudar a criança. E ele diz que na cultura dele, todos os adultos prezam e protegem suas crianças. Bom, voltando para o presente, o Yasuke aparentemente mudou de ideia, pois quando a Ichika estava levando a Saki, né, saindo da casa dela para levar a Saki para o médico, ele estava parado na porta da casa dela, falando que iria levá-la. Provavelmente por ter lembrado dessa cena do flashback. Bom, eles começam então a viagem, e durante o percurso, no barco, né, são atacados por um grupo de mercenários querendo levar a garota. Nesse momento vemos que Ichika não é só uma cantora local, ela sabe lutar.
porém acaba sendo ferida no braço. Durante todo o conflito, Saki não faz nada. Porém, ao ver a sua mãe tendo aquele ferimento no braço, bem feio inclusive, ela acaba explodindo numa energia azul, a mesma que ela utilizou naquela espada anteriormente, e manda todo mundo pro alto, manda todo mundo pra longe. Nessa vemos que o Yasuke vai parar na beira do rio, segurando um colar, e ali ele perde a consciência. Temos mais um o quê? Mais um flashback. Nesse flashback, né, já estamos lá no castelo do Nobunaga, e ele decide enviar os samurais deles para lidar com o clã Iga. Porém, decide, né, mandar todos os seus samurais. E isso inclui o quê? Tanto a mulher, Natsumaru, quanto o Yasuke. E os samurais começam a questionar isso, afinal, nem eles mesmos consideravam o Yasuke e a mulher, né, samurais. Puro preconceito mesmo, galera, mente fechada mesmo, puro preconceito. E nós vemos eles de fato indo até a residência lá do clã Iga, né, o forte do clã Iga, e falando sobre a rendição do clã Iga, né, que já estaria, creio eu, já estaria sendo dominado por Nobunaga. Nessa, o clã Iga fala que não vai aceitar se render enquanto aqueles dois falsos samurais estiverem ali, e chama praticamente o Yasuke pro X1. E o Yasuke aceita, né, fazer as coisas como eles mesmos falam, do jeito antigo. Bom, Yasuke vai lá, galera, e simplesmente dá uma surra no líder, né, no general ali do clã Iga. Tanto que depois que ele derrota o clã Iga, todo mundo, mano, sai uma zona de gente do forte ali pra ir matar o Yasuke. E o Yasuke faz o quê? Passa o rodo em todo mundo de novo. Galera, foi um massacre. O Yasuke não tomou um hit sequer. Foi simplesmente um massacre. O Yasuke manda muito bem com a espada, mano. Bom, voltando, vemos que Yasuke encontra com Saki. Eles retornam assim para a vila. E a Saki questiona o Yasuke o porquê que eles estão retornando para a vila se primeiro a mãe dela estava desaparecida e segundo ela precisava ir no médico. E aí ele fala para ela se ela saberia onde é o médico, sabe pelo menos o nome do médico, e ela fala não. Ponto aqui, gente. Lembre-se da Saki falando não. E depois, sem cerimônia nenhuma, ele vai lá, olha pra menina e fala. Na verdade, ele nem olhou pra ela. Ele só pegou e falou, a sua mãe tá morta. Sem cerimônia nenhuma. E obviamente a Saki fica muito triste e corre pra floresta pra chorar. E nesse ponto, temos mais um pedacinho, o desfecho daquele flashback, onde vemos Nobunaga brindando a vitória do Yasuke sobre o clã Iga e deixando todo mundo ali a Utterson. Claramente todo mundo ali não aceita o Yasuke. Temos um corte nesse momento e vemos que na verdade os mercenários foram contratados por um padre católico, pois ele queria o poder da menina para ele. E retornando para o bar, enquanto o Yasuke estava bebendo, vemos que aqueles mesmos mercenários que atacaram eles no rio estão lá, porém eles não atacam. Nessa, o padre católico entra no bar e começa a conversar com o Yasuke. E aí temos uma das primeiras revelações do anime. A menina, Saki, não é filha de verdade de Ichika. Na verdade, Ichika também fazia parte desse grupo, né? Junto com os mercenários. Porém, ela traiu os mercenários, traiu a igreja católica, fugiu com a menina. Provavelmente por ter criado, né, carinho pela garota. Porém, a Saki ainda chama ela de mãe. Então, creio eu que ou ela pediu pra ser chamada de mãe pra não parecer estranho, ou elas passaram tanto tempo juntas que, de fato, a Saki a vê como uma mãe. Creio que seja a segunda opção. Bom, o padre pergunta pra Yasuke se ele sabe onde a garota está, e Yasuke fala que não sabe. De fato, ele não sabe mesmo, né? A garota saiu correndo lá, chorando. E aí, mano, não tem jeito, né? Os 4 mercenários lá começam a tretar com o Yasuke, e por mais forte que o Yasuke seja, ainda é 4 contra 1, né? Yasuke acaba levando a pior, e acaba sendo levado pelo nosso padre católico ali. O padre então acorrenta o Yasuke e leva pela cidade, dizendo que ele era o responsável, né, pela morte de a cantora do bar. Todo mundo ali começa a apedrejar o Yasuke e Ichiro, o garotinho, lembra aquele que quer aprender a ser um samurai? Aparece e pergunta para Yasuke se é verdade. Yasuke, acho que por puro roteiro mesmo, porque eu não encontrei uma razão dele não ter falado, que não, né, simplesmente ficou quieto e mandou o menino embora. O que deu muito a entender que ele era assim o culpado, sabe? Bom, galera, o menino fica muito chateado e sai correndo. E nessa, o Yasuke é levado para a igreja para poder ser torturado para descobrir a localização da garota. Enquanto eles não conseguem descobrir a localização da garota, o padre envia 2 daqueles mercenários, tanto o mecha grandão, quanto a mulher que consegue se transformar num urso, para procurar a garota na cidade. Enquanto eles estão procurando a garota na cidade, ela acaba se revelando, né? Porque ela usa os poderes dela. Não sei se é porque ela quis, ou se é porque ela se descontrolou. Creio eu que porque ela quis. Creio eu, porque depois vocês vão ver, calma. E aí ela começa a fugir. Nessa que ela tá fugindo, ela se encontra com o Ichiro. E diz pra Ichiro
que o Yasuke não é culpado pela morte de Ichika. E no momento que ela fala isso, ela tem um flashbackzinho ali, ó, um mini flashback, galera. Ela lembrando de como aconteceu, né? Que foi, na verdade, ela que jogou todo mundo pra longe na explosão. Creio eu que ela se culpando, ela acabou perdendo o controle de novo e explodindo em energia mais uma vez, jogando o Ichiro contra a parede. Ela, com medo então de toda a situação, sai correndo mais uma vez, mas acaba desmaiando por conta, né, da doença dela. E é claro, né, no momento que ela desmaia, ela acaba sendo encontrada pelos mercenários, só que aí é que tá. No momento que ela é capturada pelos mercenários, ela começa a utilizar os poderes dela de forma bem normal, como se fosse algo normal pra ela. E, mano, por que ela não fez isso antes, cara? Se ela consegue usar os poderes dela, por que ela não usou antes? Entendeu? Ela poderia ter saído de tantas situações críticas de uma forma tão simples, mas tudo bem. Ela acaba utilizando os poderes dela para capturar os dois mercenários que foram atrás delas e com certa facilidade. Foi bem simples mesmo. E enquanto isso, nós vemos que o padre, na verdade, é meio mutante ou completamente mutante, pois ele consegue se transformar, consegue esticar os braços dele e ele é como se fosse uma enguia elétrica. Consegue descarregar, fazer descargas elétricas no corpo do inimigo. Ele está lá torturando o Yasuke com essa descarga elétrica até que o xamã dos mercenários para ele e diz que vai acabar logo com a sofrência do Yasuke porque ele praticamente não aguenta mais ver aquilo e o Yasuke não vai falar nada mesmo. Então que seja. Só que no momento que ele tira uma faca e vai matar Yasuke, quem que entra pela porta da igreja? A garota, a Saki. Ela entra, né, segurando os dois caras com o poder dela. Ela é simplesmente muito OP, tá ligado? Ela começa a lutar com os 4 mercenários ao mesmo tempo ali, ela derrota super simples, super rápido ali os outros 2 que faltavam, e aí ela acaba levando a pior pro padre, né? O padre acaba capturando ela. Enquanto ela tá sendo eletrocutada no braço do padre, e nessa, o Yasuke consegue fugir das correntes, né? Ele consegue quebrar ela, sabe-se lá Deus como, e começa a atacar o padre. Nessa, o padre solta a menina, que acaba tendo, né, a liberdade de poder usar os poderes dela, e ela joga uma cruz com tudo ali no padre, finalizando o velho, mano. Foi bem no peito. Play. Agora, sem o contratante, né, os mercenários não tem quem pague eles. Talvez, né, porque na verdade eles pegam ali o dinheiro no bolso do padre e poucas, tá ligado? Bom, onde eu quero chegar? Eles desistem de lutar contra Yasuke e Asaki, afinal, não tem mais porquê, eles já foram tecnicamente pagos, né? E eles deixam o Yasuke ir embora. Yasuke vai embora junto com a Saki. Ah, galera, antes que eu me esqueça, tem um flashback durante a cena de tortura que mostra que... Lembra a Natsumaru? Então, ela e o Yasuke parece que tiveram um lance. Porém, o Yasuke acaba descobrindo que ela era uma espiã do Hattori Hanzo, um dos inimigos ali do Nobunaga. No meio do conflito ali, Yasuke acaba tendo que matá-la, afinal, ela era uma traidora. Creio eu que isso tenha pesado demais na consciência do Yasuke. Ambos voltam para a casa do Yasuke e Yasuke acaba adormecendo, afinal ele estava extremamente cansado. Também, né, depois de ser torturado. Como qualquer outra criança atentada, a Saki começa a brincar com tudo, mexer nas coisas do Yasuke lá, colocar a armadura dele, aquela armadura antiga que ele usava durante a época que ele estava com o Nobunaga. Ela simplesmente mexeu em tudo, eu só não entendi porque no momento que ele acordou ela jogou um balde de água nele. Tudo bem que ela deu a justificativa de ter sido um susto, mas... Pra quê, tá ligado? Pra quê? Nessa, o Yasuke fala que tem uma dívida com a Saki, já que ela salvou a vida dele. E aí ela fala pra eles irem juntos verem o médico. Ele se recusa de novo falando que era perigoso. E ela fica muito brava, falando que ele acabou de falar que ele tem uma dívida com ela e ele não vai ajudar ela a chegar no médico. Nessa, enquanto ela tá muito brava, né? Ela fala pra ele até o nome do médico. Ela, você vai me ajudar sim a chegar ao Dr. Morisuki. Bom, galera, lembra que eu falei pra vocês que ela falou que ela não conhecia o médico? E agora ela sabe o nome do médico? Qual que é a lógica? Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Galera, o Yasuke ele já conhecia o Morisuki. Na verdade, o Morisuki não era médico coisa nenhuma. Ele era um usuário de magia, assim como a própria Saki é. Porém, a Saki é bem mais poderosa do que o Morisuki. Só que a diferença é que o Morisuki sabe usar tão bem as habilidades dele que ele foi apelidado de médico, por conta da precisão cirúrgica, né? Da precisão cirúrgica ali dos ataques dele. Então aqui nós já temos uma revelação, né? Na verdade a Ichika não era a mãe da Saki. Ela fugiu com a Saki quando a Saki era pequena e começou a cuidar da Saki. E ia levar ela até o Dr. Morisuki para que ele a treinasse. Então na verdade não era doença coisa nenhuma. Era apenas um efeito colateral da Saki segurar os próprios poderes. Porém, como a Saki acabou liberando os poderes dela, né? Soltando os poderes dela, a Daimyo,
a líder ali do exército inimigo, acabou sentindo a energia dela e enviou os seus servos atrás dela. Pois quando o Yasuke, junto com a Saki, começam uma viagem até que longa, né, em direção ao Dr. Morisuki, eles veem que um vilarejo está sendo atacado por esses servos da Daimyo. Mano, os aldeões lá estão sendo atacados pelos servos da Daimyo, e a Saki, vendo aquilo, pede pro Yasuke ajudar. Yasuke então começa a duelar contra os invasores. Com certa facilidade ele consegue lidar com todos. Porém, chega uma mulher lá com uma armadura que tinha recebido o poder da Daimyo em uma cena ali atrás para enfrentar o Yasuke. Ele acaba, né, levando a batalha pra fora, ele leva lá pra floresta enquanto eles estão lutando, né? Provavelmente pra não ferir ninguém. Só que nessa o Yasuke acaba perdendo a espada e acaba sendo atingido, caindo no chão. A mulher vai com tudo pra cima dele pra perfurá-lo com uma lança. Só que no último segundo ele levanta e consegue, né, cravar a espada no peito da mulher. Só que aí é que tá, a mulher não morre. Ela cria uma adaga com a energia dela no outro braço, e na hora que ela vai esfaquear o Yasuke, a Saki aparece para salvar o Yasuke mais uma vez, destruindo a energia da adaga e afastando a mulher. E logo foge por ver o poder da Saki, né? A mulher acaba fugindo e voltando pra Daimyo, e nessa vemos que a Daimyo acabou, né, cartando ela. Ela foi inútil, tchau. Cartou. E vemos que um outro cara tomou o lugar dessa mulher nessa missão de Karasaki. Esse cara tava numa armadura gigantesca, galera. Yasuke e a Saki acabam chegando no vilarejo do Morisuki, e depois de um tempo eles acabam encontrando. Nessa, o Yasuke apresenta a Saki pro Morisuki e diz que ela tem poderes muito maiores até do que o dele mesmo. O Morisuki faz um teste lá e vê que a Saki realmente é muito poderosa e vai além. Ele diz que ela é a escolhida. Agora, escolhida do quê? Não sei. Nessa, o Yasuke, né, deixa a Saki lá com o Morisuki e começa a retornar ao seu vilarejo. Mas não vai ser tão simples assim, né, Yasuke? Pelo amor de Deus, né, cara? No momento que ele tá retornando ao seu vilarejo, ele vê que tem um exército enorme da Daimyo vindo em direção a Saki. Então ele decide voltar para avisar o Morisuki e a Saki para eles poderem se preparar para uma guerra. A guerra começa e vemos que a Saki tá começando a sofrer. Ela começa a, parece que, ter alguma coisa invadindo a mente dela. E aí, o Morisuki diz que a Daimyo está usando o general lá, lembra aquele cara com a armadura grandona que eu havia mencionado? Com uma ponte para se conectar a Saki, via plano, né? Mundo, plano espiritual. E aí eu pergunto, por que ela não fez isso com a mulher lá, que ela mandou antes, falando que ela estava bem mais perto do que o general tava da Saki? Bom, tudo bem. O Yasuke então resolve ajudar a Saki e enfrentar o samurai, né, o general. Afinal, se ele derrotar o general, não vai ter mais ponte. Bom, chegando no campo de batalha, o Yasuke, ele chama o general inimigo para um X1. E mano, na verdade tudo isso era uma fachada, porque ele estava preparando uma armadilha. Eles começam a duelar lá, e aí o Yasuke descobre que na verdade o general é o Mitsuhide. Sabe aquele cara lá, que também era samurai do Bunaga? Então, descobrimos que ele é um grande de um traidor, né? Voltando para Saki, nós vemos que o Dr. Morisuki, ele tá tentando entrar na cabeça ali da Saki, né, no mundo espiritual, para poder ajudar ela, para poder encontrar ela e tirar ela das garras da Daimyo. Quando ele a encontra, ele vê que ela tá sendo, né, capturada aos poucos ali pela Daimyo. Então ele tentando ajudar ela a escapar, a Daimyo aparece e ambos começam a lutar ali. Claramente ele levando a pior, né? E enquanto isso, lá na guerra, o pau comendo, entendeu? O Yasuke lá tretando, tirando o X1 com o Mitsuhide. E galera, o Yasuke tomou uma surra do Mitsuhide. Uma surra. O Mitsuhide não precisou nem desembanhar a espada. Porém, nessa o Yasuke ativa a armadilha dele ali, né? E aí, na verdade, a gente descobre que ele só tava querendo comprar tempo para o exército ali do Morisuki dar uma circulada ali e flanquear o exército inimigo, para poder atirar flechas ali. E até que dá bem certo, viu? Voltando para Saki, depois de certo esforço, enquanto o Morisuki estava defendendo ela, ela consegue se desvencilhar ali das garras da Daimyo, né? Consegue contra-atacar, fazendo com que a Daimyo tenha que fugir. Nessa que ela consegue fazer a Daimyo fugir, ela consegue também pelo plano espiritual ir até o campo de batalha e tirar o poder da Daimyo do corpo do Mitsuhide, fazendo uma explosão enorme lá, mandando todo mundo pro alto. E nessa nós vemos que o Mitsuhide perde todos os poderes dele, então ele começa a tirar um X1 ali com o Yasuke sem o buff, entendeu? E aí, galera, o Yasuke passa o rodo no Mitsuhide.
Perto de morrer, o Mitsuhide pede pro exército dele destruir uma montanha que tá ali atrás, só pra revelar que tinha um exército ainda maior escondido atrás da montanha, só esperando pra poder avançar. Só que é nesse momento que nós temos um pulo do gato. Lembram dos 4 mercenários? A mulher urso, o mecha, o xamã, a mulher com aquela foice estranha lá. Então, eles aparecem para ajudar no combate, ajudar na guerra. E de fato eles conseguem ajudar e juntos todos ali conseguem derrotar o exército inimigo. Porém nós vemos que tem um exército ainda maior da Daimyo indo em direção ao forte do Morisuki. É gente que não acaba mais. Um dos mercenários acaba tomando uma flechada ali e morre. O mecha, lembra do mecha? Ele acaba ficando muito nervoso, voa em direção ao centro do exército inimigo ali e se autodestrói, fazendo uma explosão gigantesca. Mas que não é o suficiente pra matar todos os inimigos, né? Essa que eles estão fugindo, até a mulher urso fica pra trás, e não sei por que, na verdade, ela ficou pra trás. Se fosse pra segurar a galera ali, não ia fazer muito sentido não, viu? Porque, na verdade, ela fica pra trás, passa uns segundinhos ali e isso acontece. É. Triste, né? Voltando, o único que sobra do grupo dos mercenários ali é o Xamã. Todos estão dentro ali do forte, né? Incluindo o Yasuke, a Saki, o Xamã, o Morisuki. E aí, o Yasuke e a Saki, eles têm a ideia de... Mano, a gente não vai aguentar segurar esse forte com esse exército todo na nossa porta. A gente precisa ir na raiz do problema, que é a Daimyo. Então eles decidem fazer o quê? Abrir uma porta, né? Uma passagem secreta que tinha ali. Juntos, ele e a Saki vão para poder enfrentar frente a frente a Daimyo, passar despercebido ali. Eles entram na caverna, vão seguindo, até o momento que eles saem uma montanha. Daquela montanha que eles saíram, eles conseguem avistar ao longe ali o castelo da Daimyo. Então, a Saki, usando os poderes dela, ela consegue fazer uma distração. Não sei porquê, mas ela fez um cara lá começar a atirar nos amigos ali, e aí começou todo mundo a brigar entre si, sabe-se lá Deus por quê, né? Eu sei que começou todo mundo a se matar ali. E acho que a Saki aproveitam a deixa, né, e a distração, pra irem em direção ao castelo. Com todo mundo correndo atrás deles, né? Todo mundo. Não sei que distração foi essa, porque tinha uma cambada de gente atrás deles. Mas aí, no último segundo, a Saki consegue derrubar uma estátua-zona lá e quebrar uma ponte, pedindo que eles passassem. Eles entram no castelo da Daimyo e começam a subir em direção, né, ao quarto dela. Galera, cadê os guardas desse castelo? Não tem guarda nenhum, só tá os dois e a Daimyo ali dentro. Certo momento ali o Yasuke acaba sendo pego de surpresa e tem uma fumacinha entrando no ouvido dele ali, ó, soprada pela Daimyo, e acaba tendo um controle mental, fazendo com que ele visse algumas ilusões. Essas ilusões que ele acaba vendo são formas distorcidas ali, mortas ali do Nobunaga, falando com ele. Ele começa a seguir, né, o então Nobunaga, até onde estava a Daimyo. E pra ele, a Daimyo era o Nobunaga, então pra ele a Daimyo não era uma inimiga, né, não era uma inimiga, era apenas uma forma ali do Nobunaga falando com ele. E aí a Saki, que estava correndo atrás dele, subindo as escadarias também, né? Ele acaba vendo ela como se fosse a Daimyo. Ou seja, a Daimyo era o Nobunaga e a Saki era a Daimyo. Então ele começa a atacar a Saki, começa a se defender. Enquanto eles estão ali brigando, nós voltamos lá pro forte do Morisuki. Vemos que ele está utilizando suas habilidades, junto com as dos seus ajudantes, para criar uma muralha ao redor do seu forte, impedindo assim o avanço dos inimigos. Só que essa muralha acaba sendo danificada porque a Daimyo acaba criando meio que um monstro gigantesco formado por corpos. Esse monstro gigantesco formado por corpos acaba atacando essa muralha. Nessa, o Xamã entra em ação. Ele acaba usando a energia da muralha para criar um super guerreiro espiritual gigante. E esse guerreiro espiritual gigante começa a brigar com o monstro. Galera, é basicamente uma batalha de kaiju aqui. Eram os dois gigantão brigando um com o outro. Porém, o guerreiro espiritual acaba levando a pior e acaba sendo destruído. Nessa, nós retornamos lá pro Yasuke, que estava lutando contra a própria Saki, né? Temos um momento flashbackzinho ali, onde na hora que o Yasuke vai matar a Saki, ele acaba vendo a Natsumaru, a antiga amante dele. Nessa, ele desiste de atacá-la e recobra a consciência, atacando assim a verdadeira Daimyo que estava atrás dele. Resumindo, a Daimyo consegue se defender, e aí o Yasuke e a Saki decidem lutar juntos contra a Daimyo. E lembra o que a Daimyo fez para dar poder tanto para a mulher quanto para o Mitsuhide? A Saki fez a mesma coisa aqui, dando poder para o Yasuke, deixando ele ali com uma armadura branca muito top. O Yasuke começa a lutar então, utilizando essa forma dele aí astral, contra a Daimyo, porém ele acaba perdendo, sendo jogado no chão, ele e a Saki. No momento que a Saki vai ser absorvida, né, vai tentar colocar para absorver a Saki, ele acaba entrando na frente para proteger a Saki,
E aí, nessa, a Daimyo acaba atravessando ele com uns tentáculos lá de... uns tentáculos. Mano, abriu um buraco gigante no peito do Yasuke. Essa eu já falei, morreu. Já era. De fato, ele morreu mesmo, viu? Mas calma lá, calma lá. Bom, no momento que o Yasuke ele é perfurado, uma energia azul sai dele e entra no casulo onde estava a Saki sendo absorvida. Nesse momento, a Saki cria uma enorme esfera de energia ali, né? E sai do casulo, parecendo uma borboleta. Ela fica com umas azonas de borboleta. Por alguma razão, ela vai lá, dá um abraço na Daimyo nessa forma de borboleta e acaba derrotando a Daimyo. Tá bom, né? E aí ela vê o corpo do Yasuke lá com um buraco no peito gigantesco. E por alguma razão ela vai lá, abraça o Yasuke e começa a chorar. Tem aquele mesmo brilho e o Yasuke é ressuscitado. Eu realmente não entendi muito bem essa cena aí, mas tudo bem. É isso, galera. Eles conseguiram derrotar a Daimyo e retornam para o Morisuke. O Xamã, né? É pago, e olha que o Xamã ganhou uma fortuna, galera. Ganhou uma fortuna, hein? Depois disso, eles decidem voltar pro vilarejo da Saki. Chegando no vilarejo, o Yasuke já havia sido perdoado, pois o Ichiro já havia contado a verdade pra todo mundo do vilarejo. E a Saki já foi aceita por todo mundo ali no vilarejo, né? Mesmo ela tendo os poderes estranhos dela. Nessa, o Yasuke decide ficar no vilarejo pra poder treinar o Ichiro na arte da espada, né? Pra ele virar um samurai. Galera, basicamente é isso. Bom, eu confesso que eu fiquei muito confuso com algumas pontas soltas do anime, tipo, cadê a igreja católica? Né? Sumiu, ninguém mais falou nela. Segundo, a Ichika, ela morreu mesmo? Porque em nenhum momento mostrou ela morta, mostrou só todo mundo sendo jogado ali pela explosão da Saki. Mais um ponto solto aí que eu realmente não sei se a Ichika morreu. E o outro ponto é, o castelo da Daimyo era realmente tão perto assim do forte do Morisu? Porque eles não andaram tanto assim pra poder chegar lá. Ou pelo menos não mostraram eles andando, né? De um jeito ou de outro, o anime é bom e é bem curtinho, né? Só tem 6 episódios. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Esse foi Yasuke. E se gostaram, deixem um likezinho aí pra poder incentivar o nosso trabalho. Se ainda não são, inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho pra não perderem nenhum dos vídeos que virão. E nos sigam nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar posts bem legais feitos pelo John e por mim. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Falou!